CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. E aí, Rosana Jatobá? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia e para os nossos ouvintes. Boa tarde, Rosana. Bom, e o nosso assunto então é a venda de uma empresa brasileira de terras raras, uma mina brasileira de terras raras, para uma companhia norte-americana. Rosana. Foi a única mina de terras raras em operação do Brasil, Sardenberg. Por isso, para os ativistas foi bom, mas se a moda pega, pode ser ruim. Ninguém está negando que a venda da mineradora Serra Verde em Goiás foi um grande negócio. A gente está falando de um investimento de quase 14 bilhões de reais. Isso atrai capital, gera empregos, coloca o Brasil no centro da transição energética, porque terras raras são minerais essenciais para carros elétricos, turbinas eólicas, baterias, etc. Então, é o tipo de ativo que o mundo inteiro está disputando. E o Brasil, que é dono da segunda maior reserva de terras raras do planeta, entra de vez no jogo geopolítico desses minerais, né, com grande potencial de concorrer com a China, que hoje domina 90% do mercado de terras raras. Mas aí, gente, é que entra o alerta dos ambientalistas. A venda da única mina de terras raras em operação no Brasil para uma empresa que está atrelada aos interesses do governo americano envolve controle estrangeiro de recurso estratégico. E isso mexe com a questão da soberania mineral. E mais, pode limitar o nosso ganho industrial, porque existe o risco de o Brasil virar apenas fornecedor de matéria-prima. E aí não compensa, porque o valor das terras raras não está na mineração, está no processamento e na fabricação de ímãs, que são essenciais para a indústria de alta tecnologia. Então, o que os ativistas estão dizendo é que quando você vende a única mina e não desenvolve a cadeia industrial, é como se você entregasse a galinha dos ovos de ouro a preço de banana. Agora, Rosana, tem alguma proposta para o Brasil ter mais controle, garantir aí alguma soberania em relação a esses minerais estratégicos? Cássia, existe sim uma proposta, é a chamada Terrabras, que é uma empresa estatal inspirada no modelo da Petrobras no pré-sal. A Terrabras atuaria não apenas na extração, mas também no refino e no processamento, para garantir que o Brasil agregue valor ao produto, né, em vez de apenas exportar matéria-prima bruta. E isso evitaria que interesses estrangeiros controlem a riqueza mineral do Brasil. Acontece, gente, que a criação da Terrabras enfrenta muita resistência. Os especialistas falam de risco de ineficiência estatal, custo alto para o governo, insegurança para investidores privados, então vai demorar para sair do papel. E, enquanto isso, existem 12 projetos considerados estratégicos que estão em fase de licenciamento, de estudo de viabilidade ou de plantas piloto e que podem ter o mesmo destino dessa única mina que foi vendida para os Estados Unidos. Ou seja, o Brasil está correndo o risco de continuar sendo fornecedor de matéria-prima, porque o capital estrangeiro está avançando muito mais rapidamente do que a política pública. Essa é a grande crítica dos ativistas. A gente precisa olhar com mais inteligência para os nossos minerais. Você veja que o problema é dinheiro, Rosana, porque essa mina, a mina Serra Verde de Goiás, ela foi vendida por 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Exatamente. 2 bilhões, isso a 5, dá 5 vezes 2, 10, vai dar uns 12, 13 bilhões de reais, conforme o quase câmbio. 14, exatamente. Quase 14 bilhões de reais. O governo não tem esse dinheiro para financiar esse negócio. Quer dizer, Exatamente. O governo tem fechado os seus orçamentos com déficit, e então o governo não tem dinheiro para botar aí, certo? Então esse é um ponto essencial. Então, Sim, poderia estabelecer uma série de condições para facilitar o investimento privado nacional no benefício, né, do beneficiamento dessas terras raras. Isso aí sim é uma política que facilitaria o investimento nesse setor, né? Mas o próprio governo fazer isso não tem dinheiro.
Não tem dinheiro, por Nem isso que a criação capacidade, da né? Terrabras não tem capacidade também, né? Uma vez que a gente não desenvolveu condições de fazer o processamento das terras raras, por isso essa grande crítica aí por parte dos ativistas, né? A criação da Terrabras, ela envolveria uma certa ineficiência estatal, pelo menos é a crítica que eles fazem. Então, se houvesse uma parceria com o setor privado para investimento, a gente conseguiria ter, sim, um certo controle, preservaria a nossa soberania. Mas, enfim, está colocado aí e a gente espera que, com relação a esses novos projetos, 12 projetos que são considerados estratégicos, já estão em fase, né, de viabilidade, de licenciamento, que eles não sigam esse mesmo padrão, para que a gente não continue exatamente apenas exportando matéria-prima sem agregar valor. Tá certo. Rosana Jatobá, muitíssimo obrigado, Rosana. Até. Um beijo para vocês dois e até domingo. Até domingo.